Em 22 de junho de 1994, o jogador Andrés Escobar marcou um gol contra na Copa do Mundo que decidiu o seu destino. Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje mais uma vez vamos abrir a caixa de Pandora. E hoje eu trouxe um caso criminal que aconteceu na Copa do Mundo de 94 para vocês conhecerem esse caso. Já no comecinho do vídeo vou pedir para você não se esquecer de deixar um like aqui para mim e também de se inscrever no meu canal, porque me apoia muito no crescimento do canal e também na divulgação dos vídeos. E se você tem algum amigo que gosta desse tema, casos misteriosos e criminais, indica o meu vídeo lá para ele, porque aqui a plataforma do YouTube acaba que não ajuda muito na divulgação dos canais novos, então vou pedir para você me ajudar. Fiquem comigo até o final do vídeo e bora pro caso de hoje. Andrés Escobar Saldarriaga nasceu em Medellín, dia 2 de julho de 1994. Ele jogava futebol desde criança na sua escola, onde o seu talento no esporte ficou muito evidente. E desde que ele se formou no ensino médio, o Andrés dedicou sua vida inteiramente ao futebol. É dito que ele sempre levou o esporte muito a sério e que ele era um jogador extremamente disciplinado e responsável. E foi através disso que ele se tornou o jogador da seleção colombiana, atuando como zagueiro do time. Ele foi também um dos maiores ídolos do futebol do seu país, apesar da sua curta carreira, que acabou sendo interrompida por uma tragédia provocada pela decisão de um dos jogos da Colômbia na Copa do Mundo. E quem entende de futebol fala que o Andrés jogava de forma calma, elegante e também com muita técnica, e que além disso ele era extremamente talentoso. Ele usava a camisa 2 do time, tanto na seleção colombiana como no time nacional que ele jogava, e a sua elegância e competência para lidar com a bola fez dele uma figura reconhecida mesmo antes de toda a tragédia acontecer. Durante a sua carreira no futebol, ele ficou conhecido como o Cavalheiro do Futebol e chegou a ser capitão da seleção colombiana e campeão da Copa Libertadores da América em 1989. Ele disputou as Copas do Mundo de 1990 e 1994 e ele se tornou conhecido por ter feito um gol contra que ajudou a desclassificar a Colômbia nessa Copa de 94. E é aí que começa todo o nosso caso. Os jogos da Copa do Mundo de 94 aconteciam nos Estados Unidos e estava na fase de grupos, quando em um jogo contra os donos da casa, contra os Estados Unidos, o Andrés Escobar acabou fazendo um gol contra. Esse gol abriu o caminho para a derrota por 2-1 para os Estados Unidos e com isso a eliminação da seleção colombiana da Copa do Mundo. Obviamente esse gol marcou o Andrés como o único jogador da Copa que fez um gol contra, ainda mais se tratando do jogo da Colômbia contra uma seleção que não tem nenhuma tradição no futebol como os Estados Unidos. E aí ele foi visto como o grande responsável pela eliminação da Colômbia naquela Copa. E aí, após a eliminação, os jogadores voltaram para suas casas e ao retornar ao seu país, depois da eliminação da sua seleção na Copa dos Estados Unidos, ele pediu férias. E aí, 10 dias após o seu regresso para o seu país, ele resolveu sair à noite para curtir um pouco a noite em uma balada. E enquanto ele estava no seu carro, no estacionamento dessa balada, na periferia de Medellín, o Andrés começou a ser insultado por um homem chamado Humberto Munhoz Castro, que estava com seus 3 amigos. E aí esses 4 caras encontraram ali o Andrés sozinho e começaram a discutir, falando que o Andrés tinha feito gol contra, que ele tinha eliminado a Colômbia da Copa. E aí desses 4 caras que estavam brigando com o Andrés, 2 estavam armados. Eles discutiram durante um tempo até que o Humberto Munhoz sacou um revólver e disparou contra o jogador. O Andrés foi levado às pressas para o hospital, porém 45 minutos depois ele foi declarado como morto. Ele foi baleado 12 vezes e é dito que o assassino gritou gol enquanto disparava contra o Andrés com uma pistola calibre 38. Ali ocorreu uma das principais tragédias durante uma Copa do Mundo. E obviamente a mídia repercutiu muito a morte do Andrés. E aí logo a conexão entre os dois fatos foi automática para a opinião pública. Então logo as pessoas começaram a falar que ele tinha sido morto por ter feito o gol contra. E tudo isso veio à tona na mídia antes mesmo da polícia iniciar as investigações. Logo, todos diziam que o Andrés realmente tinha sido morto por causa do gol contra que tirou a Colômbia do Mundial. E foi assim, obviamente, que esse crime entrou para a história. E é assim que ele continua sendo lembrado e passado adiante de boca em boca por meio das redes sociais. O Humberto Munhoz, o responsável pelos tiros que matou o Andrés, foi capturado pela polícia e acabou condenado a 43 anos de prisão. Ele ficou detido até 2005, quando foi solto por bom comportamento, após ficar preso apenas 11 anos. Então ele matou o cara, mas ele ficou preso só 11 anos e depois foi solto.
por bom comportamento. Mesmo assim, tem quem diga que o crime nunca foi 100% solucionado e claro que existem muitas teorias para o que de fato teria motivado esse crime. O que se sabe ali da noite da tragédia é que o Andrés estava no seu carro quando começou a ser provocado por dois irmãos, o Pedro David e o Juan Santiago Galón, que tem ligações com o narcotráfico colombiano. Para tirar o zagueiro do sério, eles falaram do gol contra e o culparam pela eliminação na Copa. Quando a discussão foi ficando cada vez mais acalorada, o Humberto Munhoz, que trabalhava como motorista desses irmãos e também tinha conexão com o mundo do tráfico de drogas, puxou um revólver e disparou 12 tiros contra o jogador. Porém, como eu falei, há quem diga que a morte não foi decorrente de uma discussão aleatória. As investigações apontaram que, na verdade, o Andrés teve a sua morte encomendada por apostadores que se deram mal por causa do gol contra que ele cometeu. Então tudo teria sido premeditado. Só que isso é uma teoria porque nunca foi comprovado que de fato isso aconteceu. Outra teoria diz que o próprio Humberto Munhoz era um desses apostadores que perderam dinheiro com a falha do Andrés e que por isso ele teria resolvido se vingar dele. Mas ainda tem mais duas teorias para possíveis razões para aquele crime ter ocorrido. A primeira é que os mandantes do assassinato não tinham conexão nenhuma com o universo das apostas, mas sim que eram traficantes de drogas que estavam enfurecidos pela queda precoce da seleção colombiana na Copa do Mundo. A segunda é que o Andrés simplesmente estava no lugar errado e na hora errada. Naquela época, a cidade de Medellín era tomada pela violência do tráfico de drogas e havia muita gente no país irritada com seu desempenho na Copa. Essa teoria diz que ele simplesmente cruzou com criminosos enfurecidos que não perderam a chance de descontar nele a raiva que sentiam pelo país estar fora da Copa. Mas independente de qual dessas versões seja a verdadeira explicação para o crime, uma coisa parece muito óbvia. Se ele não tivesse feito aquele gol contra, ele provavelmente não teria sido morto. O funeral do Andrés Escobar foi assistido por mais de 120 mil pessoas. Até hoje, seu túmulo é visitado por torcedores que gostavam dele. Em julho de 2002, a cidade de Medellín inaugurou uma estátua em honra de sua memória, o tornando um dos símbolos da sua cidade natal. O próprio Andrés, enquanto estava vivo, trabalhou muito para tentar promover uma imagem mais positiva da Colômbia pelo mundo, porém o seu assassinato manchou ainda mais a imagem do país internacionalmente. Após a sua morte, a família fundou o projeto Andrés Escobar para ajudar crianças desfavorecidas a aprender a jogar futebol. Bom, pessoal, então esse é o caso de hoje, um crime que ficou marcado na história das Copas do Mundo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no meu canal e até o próximo caso.